Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marie, estou aqui com o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre um documentário que saiu na Star Plus e está lá disponível na Disney sobre uma mulher influencer que deu o que falar há alguns anos atrás lá nos Estados Unidos. E como essa série chegou aqui no Brasil, a gente gostaria de fazer esse react barra análise para vocês. No início, eles começam... No início da série, o pessoal que produziu a série, né, tenta ambientar ali a cidade. Põe os missionários aparecendo. Você viu isso? Ah, os missionários batendo na porta. Acho que tipo os primeiros 30 segundos da série mostra uma capela, aí depois mostra os missionários batendo porta, aí depois a outra cena, acho que é o templo, aí aparece o Anjo Moroni. Tanto que até o final da série tem a última cena é o templo e o Anjo Moroni, tipo, focando no Anjo Moroni. E posso te falar, Maria, esse plano de sequência que mostra o Anjo Moroni subindo assim, é muito bonito, cara. Foi muito super bonito. bem feito, super bem feito. Só que assim, tipo, nesse começo, ele meio que usa exatamente essa temática da igreja para chamar a atenção das pessoas, né? Para tipo, fica até o final, porque a gente vai falar o que essa família, membro da igreja, esquisita, o que eles fizeram, tipo, os segredos, não sei, né? Parece que é para dar esse ar de o clickbait, né? Para você olhar ali e ver que é realmente uma coisa da igreja e, nossa, como que alguém que é membro da igreja chegou a fazer algo tão horrível e tudo mais, né? E algo interessante também de se notar aqui durante a série, se você prestar atenção, eu não sei se você prestou atenção nisso, Maria, mas em vários momentos na série, tipo, enquanto os fatos estão acontecendo, tipo, a mãe gritou lá com a criança, aí eles trocam para um B-roll, tipo uma cena de paisagem, tem a paisagem, mas lá no fundo tem algum elemento que remete à igreja. Ela gritou com o filho, ou ela estava agindo esquisita. O marido, no fundo, estava usando um boné da BYU, entendeu? Então, eles tentam, a todo instante, colocar como se o fato dela ser esquisita e o fato da família ser esquisita, que eu não acho que a família era esquisita, aqui é uma opinião pessoal, eu não acho que eles eram esquisitos. Eu também acho que não. Eu só acho que eles eram cidadãos comuns de Utah, que são desse jeito, e isso não reflete a igreja, nem os membros da igreja, mas eles tentam vender como se os fatos que vão acontecer mais para frente, eles foram sendo acumulados por conta da igreja. Foi algo que eu senti, tipo, isso só poderia acontecer numa família dos membros da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, mas em nenhum outro lugar isso poderia acontecer. O primeiro episódio, da série, ele meio que te dá uma ambientação ali da família, dos filhos estarem incomodados com o fato da Ruby Frank ela criar um canal no YouTube. Tipo, primeiro eles estão felizes com isso, né? Eles são felizes. Aí no momento em que começa a virar um negócio e ela começa a usar os filhos para ganhar dinheiro, eu não concordo com isso, tá? Eu acho que isso é errado. Mas eles tentam mostrar como se aquilo fosse algo muito cruel, sabe? Em alguns momentos, algumas coisas realmente eram bem cruéis, bem cruéis. Mas em alguns momentos eu pensei, cara, eu não sei se isso era tão cruel assim, não. Tipo, eu acho que eles estão, tipo, os filhos ali, né? Acho que eles estão reclamando de barriga cheia, cara. Tipo, cara, a casa é massa, tem comida, todo mundo tem saúde ali, todo mundo tem tudo. E os caras estão tipo, porque minha mãe pediu pra eu falar aqui na câmera. E o marido, no primeiro episódio, tem nesse momento em que ele aparece aqui comentando, que ele é tipo um narrador dos fatos, né? Ele comenta, né, do tipo, eu chegava em casa e ela apontava uma câmera na minha cara, e, tipo... Eu tenho até alguns pontos sobre esse marido aí. Não sei, cara, tipo... Eu entendo. A gente assistindo, deu pra ver que realmente... pelo que a série mostra, né? Eu não sei o que ele viveu lá, mas, tipo, dá pra ver que ele realmente acreditou em tudo que estava acontecendo.
e que ele foi ali, entre aspas, uma vítima, né, da situação. Mas eu acho que foi também, ô Maria. Eu acho que ele foi uma vítima do que tá vindo pra acontecer, viu, galera? Vai Isso. acontecer algo muito ruim. Só que assim, eu acho que ele tinha que ter, sabe, imposto, sei lá, ele tinha que ter falado o que ele pensava também. Porque a impressão que eu tenho é que ele aceitou tudo. Tudo ele aceitou. Então, foi falando as coisas pra ele, câmera na cara, pá. Ele, tipo, nunca chegou e falou assim, ó, não tá legal. Ele só aceitou, ele ficava sem graça lá na frente da câmera. Dá pra ver depois na série lá. Ele mó sem graça, assim, na frente da câmera. A esposa falava, fala aí alguma coisa. Aí ele, tipo, ficava assim, quieto, né? Então, dá pra ver que ele tava desconfortável, mas em nenhum momento ele chegou e falou assim, olha, querida, não tá rolando, não tô gostando disso. Tipo, vamos organizar melhor aí esse negócio do YouTube, já que você quer fazer. Mas vamos planejar melhor pra não ficar essa coisa de você ficar filmando a gente sem a gente querer, né? Já que você tocou nesse assunto, Maria, esse foi um dos grandes pontos dentro dos fatos e do ponto trágico que aconteceu dentro dessa família. Esse foi um dos grandes pilares que levaram isso a acontecer, na minha opinião, é claro. A falta de comunicação entre todos eles. Então, o marido, ele conta, né, que desde o início, quando ele conheceu a Ruby, ele meio que ele achou uma lista de características de qualidades que ela via em um homem e ele virou aquilo. Então, desde o início, ele meio que ele se anulou completamente, ele não tinha uma personalidade. Você via, tipo, deu a entender na série que ele era um homem muito nerd, assim, ele não tinha uma autoestima muito boa, porque ele, aos 20 anos, ou 22 por aí, na faculdade, ele já era calvo, então usava óculos, e ele era meio magro. Isso, palavras dele. Então ele meio que não tinha uma autoestima tão grande, e ele achava a Ruby uma mulher muito bonita. Então, dentro dessa família, esse ponto dele se anular impedia com que ele conversasse com a Ruby para resolver as coisas dentro de casa. Então ele saía e voltava, ele meio que ficava desconfortável, mas ele não chegava, tipo, ou talvez não tinha maturidade de chegar, meu amor, vamos conversar aqui, marido e mulher. Ele não tinha essa força para fazer isso com a Ruby, porque desde o início de quando eles se conheceram, ele se anulou completamente. Então, se ele fizesse isso com a Ruby, que eu acho que não é da personalidade dele, não ia. E ela tem uma personalidade muito forte, ela ia virar pra ele e falar, tipo, o que você tá fazendo? Fica quieto aí, né? Só aceita. Fica quieto aí. A Ruby tinha uma personalidade muito forte. Os filhos também, né? Eles ficavam mais no primeiro episódio ainda, né? Eles ficam incomodados com o fato dela estar gravando ele sempre. E o filho mais velho, ele meio que só fica emburrado. Ele, eu não quero falar isso. Em vez dele, peraí, mãe, desliga a câmera aí. Que é algo esquisito, viu? Eu gravo bastante. E tem umas horas em que ela tá gritando lá com a galera, que eu fico, por que você tá filmando isso? Você tá ocupando espaço no cartão à toa. Mas eu acho que essas partes que grita deve ser sem edição, né? Mas não faz sentido, Maria, filmar isso, cara. Porque eu tô vendo aqui, ó. Eu tô filmando aqui agora e a luz tá vermelha. Eu sei que cada minuto que eu tô conversando com vocês aqui, ele tem um espaço na câmera. É 1 giga, 10 MB, 50 megabytes por segundo. Ela lá gritando, tipo, cara, o take não deu certo, você tá gritando, apaga isso, pô. Já ocupou 2 cartões de memória ela brigando com o filho. Gritando, mandando as crianças fazerem silêncio e gritando com o filho, fazendo o filho gravar com ela, tipo, cara, não faz sentido. Esse é um ponto. O outro ponto é, tipo, o filho, ele não conversou com a mãe, assim, peraí, mãe, olha, eu não gosto muito, não tô gostando muito do que tá acontecendo. O que você acha da gente não gravar hoje? A gente pode gravar amanhã? Eu sei que pode exigir um pouco, pode estar tendo, não sei se faz sentido isso, mas olhar com as lentes de hoje para o passado e exigir isso de uma criança e não de um adulto, pode ser um pouco... Injusto, né? Injusto, né? Mas isso mostra pra gente que, com esse exemplo, que a gente possa ter essa liberdade com os nossos pais, com os nossos líderes, com o nosso cônjuge, olhando o erro deles, né, do passado aí, olhar que o fato deles se sentirem incomodados e não expressarem isso
com a pessoa que está incomodando, gerou muito trauma. Então, se você tem algo na sua família, se você tem alguém que faz algo dentro de casa que te incomoda, que você possa conversar com essa pessoa. Conversar, ou pelo menos né? tentar conversar. Não, conversar. Não brigar, não brigar. Não brigar, não deixar as coisas escalarem igual eles fizeram. Tipo, chegou no ponto crucial onde está incomodando mesmo. Agora eu vou falar com a minha mãe que eu não tô gostando. Não. Fala no momento mais calmo. Tipo, mãe, eu vou gravar aqui com você. Aí, cortou. Olha, eu tô meio cansado esses dias, tô com tarefa de casa para fazer na escola. Será que a gente pode gravar outros dias? Tipo, tentar conversar, né? O diálogo. Um dos pontos chaves do problema do The Devil in the Family, o que aconteceu com a família deles, um diabo na família, né? Foi a comunicação. Então, aqui é o primeiro pilar onde as coisas começaram a dar errado. Por isso que eu me estendi tanto nesse ponto. Esse, na minha opinião, é o primeiro pilar que não existiu para que a família deles pudesse ruir. Isso até me fez lembrar uma situação na missão, né? Que eu não sei como está o programa Evangelho hoje em dia. Vai a véia falando, né? Hoje, na minha época. Mas no programa Evangelho anterior tinha uma parte ali específica para a gente fazer inventário de dupla, né? Eu acho que deve ainda existir, porque é algo que é importante, né? E eu lembro que isso foi algo que realmente abriu a minha mente, porque eu tenho irmãos, mas eles são mais velhos que eu. Então, a gente nunca morou, assim, na mesma casa, né? Eles são por parte de pai. E, então, assim, eu nunca tive, assim, alguém próximo para eu ter esse tipo de conversa. De chegar e falar assim, tá me incomodando tal coisa. Ou, eu acho que isso podia ser diferente dentro de casa e tudo mais. E na missão eu tive a gente tem, né, essa oportunidade. Porque a gente está ali morando com uma pessoa totalmente diferente, que tem foi criado de um jeito totalmente diferente. E eu tive uma companheira que a gente ficou 3 transferências juntas, né? Tipo, 3 transferências é até bastante, né? Acho que são quase 5 meses. É tempo. É bastante. E aí, tipo, eu lembro que o que ajudou bastante a gente foi fazer esses inventários, né? Então, cada semana a gente falava, às vezes era tipo, eu queria, isso aqui tá me incomodando. Às vezes uma coisa pequena, assim, você sempre deixa o copo na pia, sei lá. Você podia lavar, né? Usou o copo, já lava. Só tem um mês. Ou algo assim, você podia estender a roupa ali. E a gente ia conversando, sabe? E isso ajudou bastante. A gente nunca teve nenhum problema de relacionamento, assim, brigar, porque às vezes briga na missão, né? Sem querer, assim. Sim. E a gente se dá muito bem. E até hoje a gente conversa, fala sobre várias coisas, assim, a gente se tornou muito amigas, né? Então, essa comunicação realmente ajudou a ter, né, a desenvolver um bom relacionamento. E, como você falou, realmente é uma parte bem importante para essa família, né? Se tivessem só se comunicado melhor ali. Só um ponto importante da gente de lembrar aqui é que esses comentários que a gente está fazendo até agora são antes de ocorrer a coisa ruim lá com eles, né? O crime em si, né? Antes de ter o crime. Então, até agora é só a parte da vida familiar mesmo, né? E que a vida familiar deles estava sempre focada no YouTube. E aí, para a casa aparecer bonita no YouTube, tem que limpar a casa. Tipo isso, né? Atenção, pessoal. Isso que eu e a Maria a gente está conversando aqui, isso não é a posição oficial da igreja. Isso são opiniões pessoais minhas e da Maria, que a gente está conversando aqui. Combinado? E aproveita também para deixar a sua opinião aqui embaixo a respeito dessa série. Você assistiu a série até aqui? Quais são os seus pensamentos? E você suspeitava que viria a acontecer algo ruim lá mais pra frente? E você suspeitava que o que viria a acontecer de ruim lá pra frente da série era tão ruim assim? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a série, se você conhecia ou se não conhecia também. E outra, deixa o seu like e aproveita, cara, para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que elas possam, né, conhecer mais esse conteúdo. Combinado? Então, voltando pro vídeo. Mais pro final do primeiro episódio, onde as coisas começam a, né, caminhar para as coisas ruins que aconteceram nessa série, nesse fato, né, é que eles tentam passar como se o fato deles limparem a casa era algo ruim, né? Era,
sei lá, como um tipo de tortura, sabe? Não sei se você percebeu isso, Maria. Quando eles falam, porque eu era obrigado a limpar o banheiro, eu era obrigado a lavar a louça. Eu nem... Acho que é que eu tava tão, assim, querendo saber o que ia acontecer. Porque a gente já tinha visto, né? Acho que alguns anos atrás, quando aconteceu esse crime, muitas pessoas publicaram, fizeram comentários, isso aqui. E aí eu já sabia mais ou menos o final. Então eu tava tentando entender, tipo, como que chegou no final. Porque o final é meio estranho, pensando que começou desse jeito, né? Começou, tipo, YouTubers e tal. Então, eu acho que eu nem prestei muita atenção nessa parte deles. Nessa parte, né? Começa com o pequeno canal no YouTube, bem humilde e tal. Daí vai tendo views. Aí vai E ganhando. sucesso. Aí vai viralizando. Aí vai vindo os dinheirinhos, dólares na conta. E aí, eu acho que chegou um momento ali que a principal fonte de renda era o YouTube, né? Então, com certeza, Com certeza. dentro da cabeça dela, ela tinha aquilo de, cara, eu não posso deixar cair as visualizações, porque eu preciso estar criando conteúdo, eu preciso ter esse tipo de coisa lá, eu preciso postar para ter as visualizações, para a gente continuar pagando a casa, porque eles moravam numa casa menor, né? E aí eles vão para essa casona aí topzera. E aí, imagina, tem que pagar a casa, trocaram de carro, os filhos, né, escola, não sei o quê, faculdade. Então, tudo isso acho que começou a pesar, né, para ela. E aí foi o quando... pai era professor, né? Eu não sei se nos Estados Unidos é igual aqui no Brasil, né, que infelizmente os professores não ganham o que deveriam ganhar, mas acho que por eles terem vindo de uma condição financeira menor e ela já ter esse desejo, né, de... Não sei, talvez minha análise aqui psicológica não tem nada a ver, né, porque também não sou psicóloga, mas minha opinião é que eu acho que teve esse peso. E aí, quando ela viu que o bagulho era sério, daí ela, tipo, não, agora, crianças, vocês têm que ficar quieta aí, tem que fazer isso, fazer aquilo, pro vídeo ficar legal e ter visualização e a gente conseguir pagar as parcelas da casa. Tipo assim, né? O que não justifica, mas era uma preocupação. Ela conta, ela mesma, a própria Ruby conta que ela tinha meses em que ela fazia $100 mil, cara, por mês. Então, é grana. Não era mais um hobby, né? Era o que realmente sustentava a casa ali. E eu acho, né? Não sei se o pai continuava trabalhando, não focou muito nele, porque a série vendeu ele como uma... Porque ele foi, né, de certa forma, uma vítima da Ruby também, né? Foi no final do primeiro ou no início do segundo, Maria? Que eles conheceram a Jodie? Foi no final, eu acho que do primeiro episódio, que eu anotei até aqui. Então, no primeiro episódio é apresentado essa terapeuta, né? Então, parece que tinha alguém lá do círculo de amizade, do pessoal, que recomendou. Falou, tem essa terapeuta aqui. Porque eles achavam que o menino, o mais velho, ele estava com alguns problemas e tudo mais. E aí, assim, pensando nisso que você tinha falado da comunicação, e como ele sempre estava emburrado nos vídeos, né? Tipo, sempre estava emburrado. Aí vai ver a Ruby pensou, meu filho tá rebelde, sei lá, ele tá com algum problema, porque ele só fica emburrado. Só que, tipo, é só porque ele tá incomodado, né? Com os vídeos e tudo mais. E aí, eles botaram o menino para fazer terapia com essa terapeuta aí, a Jodie Hildebrandt, uma coisa assim. Hildebrandt. E aí ela entrou ali, né, na vida deles como essa terapeuta do menino. Só que parece que eles começaram a ficar bem mais amigos, né? Parece que essa Jodie, ela tinha tipo não sei se seria um clube, né? Palavra certa. Mas ela tinha tipo um movimento, assim, que ela chamava Connections. E aí era meio que pregava, assim, que você é bom, que você consegue, coisas assim. Só que era meio esquisito, né? O jeito que eram as palestras. Porque ela se autodenominava, assim, tipo uma enviada do Senhor.
uns negócios que você já começa, já vê os red flags aí, você já fez, nossa, tá meio estranho isso daqui. Mas o que aconteceu é que elas ficaram bem próximas, né? Além de ser terapeuta aí, elas ficaram amigas. E aí a Ruby começou a trabalhar junto nesse movimento aí, nesse clubezinho, nesse clube estranho delas duas. Sim. Eu não sei como é nos Estados Unidos. É. Aí eu já não sei. Mas eu já tive sessões com psicólogas. E psicólogos também, né? E geralmente é meio particular, assim, sabe? No caso Sim. dela, ela, tipo, tinha uma sessão ali via internet com o filho da família lá. Acho que é Chad, Chad. né? Ela tinha sessões com o Chad, só que, cara, pra todo mundo ouvir. Era no meio da cozinha ali, ele tinha que falar... É, tipo, com os pais, né? Sessão dele com o pai e a mãe do lado, tipo, se o problema é o pai e a mãe, como é que ele vai falar? Ah, então, psicóloga, meu problema é a mãe, ou o problema é o pai, mas ele vai falar? Não vai, né? Se tá... Não vai. Enfim. E ela, por ser psicóloga dele e aos poucos virar meio que a psicóloga da família inteira, porque foi isso que ela foi virando, depois ela foi ajudar o pai deles lá, dentro de um grupo de homens que lutavam para ser melhores e maridos mais fortes. Só que ela só falava do pecado deles. Tipo, ó, vocês estão caindo no pecado de ver conteúdo adulto. Então, eles ficavam lá todos fragilizados. Uma vez por semana, todos eles fragilizados ali, porque eles tinham um vício em algo ruim. E ela, ali, ó, chicoteando eles e manipulando todo mundo. Então, a Jodie, ela, entre aspas, era uma psicóloga, mas naquela situação ela era psicóloga de todos eles, e ela foi manipulando a cabeça de todo mundo e controlando, ó, as coisas não dão certo na vida do seu filho, porque o seu filho tem problema com isso. O seu filho faz isso aqui de errado. E quando ele faz isso de errado, ele faz com que o inimigo tome conta da vida dele e da sua família. E a Ruby foi acreditando nessas maluquices todas aí. Como se a Jodie fosse realmente uma enviada de Deus para a vida dela, para ajudar em todos os problemas que ela tinha. Tem um detalhe importante, né? Que a Jodie, uma hora, ela muda para casa da Ruby Frank. Com os filhos, o marido, tipo assim. Ela disse que tinha acontecido alguma coisa dentro da casa dela, que era uma... e que era uma baita casa muito legal, lá no meio do... Era em uma outra cidade, né? Eu acho que era St. George. Eu não sei agora qual que é a distância, mas St. George ele é uma cidade que fica mais para o sul de Utah. Então, acho que deve ser, sei lá, chuto aqui, umas 3, 4 horas de Salt Lake. Talvez 2 horas. Uma distância considerável, né? E eu acho que eles estavam ali perto de Salt Lake. E aí, o que aconteceu? Ela falou que tinha alguma coisa que aconteceu lá na casa dela e ela conseguiu convencer a família, o pai, né, e a mãe, que ela deveria ir morar na casa deles. E aí ela foi morar na casa lá dos Frank. E ficou lá um tempão. Tipo, acho que até o final da história, tipo, até terminar tudo, ela tava ali, né? E isso é meio esquisito, né, Maria? Depois que você vira adulto, você fica, cara, eu vou abrigar um outro adulto na minha casa? Tipo, mas por qual motivo? Tipo, que é o psicólogo. Que é meu psicólogo. Tipo... E eu continuo tendo sessões sessões com ele morando na minha casa. E ela, a Jodie, ela começou a ter uns surtos psicóticos, na minha opinião, né? Ela dizia que estava sendo possuída pelo diabo dentro da casa dos pacientes dela. Pois é. Isso já é motivo do conselho, né, de psicologia dele, tipo, gente,
você não pode fazer isso com um paciente seu. A gente vai tomar a sua licença. Mas ela já não tinha licença, né? Aí entra o plot twist. Ela não tinha licença de psicóloga, cara. Ela era um profissional ali que ela foi no passado uma psicóloga, mas ela não tinha licença nenhuma. A filha, vendo que as coisas estavam esquisitas, a filha mais velha do casal... Fez uma pesquisa sobre a mulher e aí... Jogou ali no Júris Brasil... E aí ela descobriu que, tipo, ela não tinha autorização para ser terapeuta. E aí... Aí que tá. E entre outras coisas, ela descobriu o fato da mulher no passado ter alguns processos, algumas pessoas comentando sobre ela na internet, falando que ela... Destruiu a família delas e tudo mais, né? Sim. Só que... E isso já eram red flags, né? E só que, tipo, o que eu fiquei mais de cara é depois que a menina foi lá e mostrou a pesquisa para os pais, né? A mãe dela falou assim, não, isso daí tipo, é mentira, não é verdade. Aí até parece que a Jodie foi lá e falou assim que era uma pessoa específica que tinha acontecido isso e que essa pessoa ficou com raiva, sei lá, contou alguma história lá, a pessoa acreditou. E a menina meio que passou por doida, assim, você que tá indo contra, sabe? E o marido dela começou a ser muito elogiado pela Jodie, e ele começou a ter a autoestima dele lá no alto. Mas aí, esses problemas de, entre aspas, né, possessão que a Jodie começou a ter, foram se intensificando, e aí ela ficava pedindo ajuda da Ruby para que ela... né, não tivesse essas possessões. Então, a Ruby começou a ir dormir no quarto... A Ruby começou a ir dormir no quarto em que a Jodie ficava. Então, aí as coisas começaram a ficar mais esquisitas ainda, né? E aí, o marido, pelo que deu a entender na série, né, achou esse estranho e foi comentar com... Tipo, começou a achar alguns comportamentos das duas estranho, um tipo de intimidade muito íntimo, assim, sabe? Ele começou a tipo, ficar um pouco desconfortável com isso. E a Jodie, que era psicóloga dele também, começou a pegar a reputação dele com as outras pessoas do grupo ali que eles tinham e começou a quebrar essa reputação dele. Começou a criticar ele em público, começou a mexer com a cabeça dele num ponto em que ele se sentiu lá embaixo, né? E ele, assim, pelo começo já dá pra ver que ele tem esse problema de autoestima, né, e tudo. Então, pra ele deve ter sido bem hard, né, essa parte. Sim, ela por ser psicóloga, ela conseguiu brincar com a emoção de todo mundo ali da família, dar o que todo mundo queria e ela tinha todo mundo ali na mão, sabe? Mas eu acho que isso aí não é coisa de psicólogo, isso é coisa de gente maluca, né? Gente doente, tipo, isso é alguma coisa assim. Eu não entendo dessas psicopatias, coisas que dá na cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que deve ser alguma coisa disso, porque não é possível, assim, como que a mulher chega e, tipo, destrói a família, começa a fazer umas coisas muito estranhas, porque esse é só, tipo, o início. O pior vai acontecer depois que ela entra na casa deles e começa a manipular todas as pessoas ali, né? Então, ela começa a falar que os filhos têm problemas, que eles têm demônio, coisas assim, que tinha que tirar. Aí parece que o homem lá, esqueci o nome do rapaz, do pai, ele tentou ajudar ali, mas não deu certo, porque aparentemente ele é muito fraco e ele não tinha o poder suficiente para poder fazer isso. E aí chegou até o ponto deles conseguirem fazer com que os filhos mais velhos, os dois, né? A menina que fez a pesquisa para fazer um exposed lá da psicóloga, fez a menina, então já que você vai para a faculdade, minha filha, então tchau e benção. Tirou ela lá do plano de saúde, tirou do seguro de vida, tirou a menina de tudo. Do seguro do carro, da faculdade, você não ia se mais vira pagar aí, nada. Boa sorte para você, que você já não é mais da família. E o menino, o Chad, que é o primeiro, né, que começa a fazer a terapia,
ele também falou assim, ó, falou pra você também não tá contribuindo pra família, tchau. E Não, mas expulsou, ele assim. foi expulso, mas ele foi expulso porque ele assistia material adulto na internet e ele ficava dando uns amassos nas menininhas por aí. Ah, E eu tinha aí, esquecido dessa parte. ele falou isso pra psicóloga e a psicóloga falou, eu quero, que é a Jodie, né? Eu quero que você comente isso com a sua mãe. E aí, ele foi falar isso pra mãe dele, né? Já se sentindo completamente fragilizado por ter cometido um erro desses. Primeiro, enfim, mas ele se sentindo fragilizado, ele foi buscar a ajuda da mãe dele e comentou isso com ela. A reação dela foi o seguinte: você ter feito essas coisas, você abriu a nossa casa pro diabo possuir a Jodie. Então eu vou expulsar você de casa Eu não lembrava dessa por conta parte. disso. Aí expulsou o E menino. expulsou ele. Ainda proibiu, ó, vocês não podem falar com ninguém, com seus irmãos, seus pais, nada. Vocês, tchau, e não quero mais saber de vocês. Foi basicamente isso que ela fez, né? Eu acho que... E expulsou o Chad de casa, quando ele tinha 17 anos. Ah, 17? Eu achei que ele já era maior de Aham. idade. Não, ele tinha 17 anos quando ele foi expulso de casa. E aí que começa, né? Porque depois disso, a manipulação é tanta que elas, né, conseguem influenciar o pai para que ele também comece a se sentir como se fosse a culpa dele que tudo aquilo está acontecendo e fala assim, você é muito fraco, você está enfraquecendo a família aqui e tal, você tem que ir embora. E aí falou para ele ir embora da casa. Acho que a Ruby chegou e falou, nosso casamento aqui tem alguns problemas e tal, e eu acho que você tem que sair da casa e tal. E aí que, nossa, isso que me deixou mais brava, assim, porque o tanto de coisa que poderia não ter acontecido se o homem só tivesse falado, não, eu não vou embora, quem tem que ir embora é ela, a fulana doida aí que veio aqui para nossa casa, tipo assim, como assim? E aí ele não se impôs, sabe? Ele não, e até depois ele conta, né, que ele se sente ainda muito culpado por tudo que aconteceu, porque se ele só tivesse, tipo, não tá certo, essa é minha casa, eu não vou sair daqui, é o nosso casamento, sabe? Tipo, a gente precisa se resolver e não tem um terceiro aqui dentro da nossa casa. E aí o cara simplesmente aceita, faz as malas e vai embora. E deixa 4 crianças, porque eram 6 filhos, né? Daí deixa 4 crianças pequenas com 2 mulheres ali que não estavam bem. Sim. E o fato mais estranho disso, Maria, foi que ela virou pra ele e falou, você não pode falar com o teu filho mais velho. Você não pode falar com a tua filha. Você tá fora. Fora. Tipo, ele foi jogado pra fora da família como um leão, cara, que é, tipo, deixado de escanteio pra morrer. E por isso que, eu não sei, mas o fato dela, principalmente da Jodie, ter esse poder sobre ele, é que para eles ali, ela era vista como se fosse uma profetisa. E nesse ponto, eu tenho a suspeita, a série não deixa isso claro, mas eu tenho a suspeita que eles não estavam tão firmes assim na igreja nesse momento, Maria. A minha suspeita nesse momento é que eles estavam um pouco fracos na fé. Por quê? Se uma pessoa vira para você e fala que ela tem o poder de Deus, sendo que ela não é um profeta da igreja ou algo assim, cara, você desconfia na hora. Você fala, cara, quem é você pra estar falando isso aí, cara? Que poder que você tem pra falar desse jeito? Tipo, não. E ele aceitou isso 100%. E é uma suspeita, tá? Posso estar aqui equivocado nesse assunto, mas foi a minha suspeita assistindo a série. Mas outro fato interessante também é que a Jodie, para ele, tinha esse poder de manipular a cabeça dele. Ela era a psicóloga dele, de certa forma, né? Amiga também, confidente. E a esposa dele também, que chegou até ele e falou, eu quero que você vá embora. E ele fez de tudo, desde o início, para ter ela na vida dele, né? Então ele se sentiu, tipo, eu preciso ser merecedor de ter a minha família novamente. Então esse foi o sentimento dele ao sair da casa, né? Eu não sou merecedor. Não sou merecedor de tudo isso. Eu preciso me esforçar para que um dia eu possa ser merecedor da Ruby, que é a mulher que ele amava, e merecedor da família dele de novo. Então ele sai de casa com esse pensamento. Com o objetivo de melhorar para depois voltar, né?
Uma coisa que eu tava até comentando com o pessoal, eu tive uma reunião agora, antes da gente gravar aqui, né? Eu tava falando com as meninas, eu tava pensando assim, gente, como que essa mulher tem 6 filhos, ela não fazia terapia? Porque ela podia ter começado uma terapia desde ali do primeiro pro segundo filho. Aí ela ia estar bem profissional de terapia até o final, assim, tipo, ela já ia estar se conhecendo e tal. Porque, tipo assim, eu tenho uma filha e eu já faço terapia. E aí, como que ela tem 6? Assim, ó, sério, não. Filho é uma grande bênção, tá? Eu não tô falando que filho não é. Mas quem tem filho sabe que dá trabalho. Você tem muitas preocupações que são adicionadas, né? Se seu filho está bem, se ele está com fome, se está dormindo, se, né, se tomou banho, se tem roupa, se não tem. Tipo, você acaba tendo mais preocupações por você ter um filho. Se você está educando bem, etc. Tem muitos pontos, né? Isso acaba deixando a gente mais sobrecarregado. Às vezes a gente não consegue lidar com essas emoções e tudo mais. E a gente tem que fazer terapia. Eu acho que, assim, hoje em dia, né, é igual beber água. Acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, é muito importante. E aí, como que essa moça, 6 filhos nas costas, nunca fez terapia, gente? Tinha que ter feito. Eu acho que se ela tivesse feito, não ia ter acontecido tudo isso aí que aconteceu. Será? Eu acho que não. A não ser que o jogo virasse muito, mas... É tipo, às vezes até eu vejo assim, um exemplo até meio besta, né? Você pensa assim, Darth Vader, ele é... Nada a ver, né? Isso que eu tô falando. Mas, tipo, Darth Vader, ele era o super vilão lá. Mas tudo começou por causa de alguns traumas que ele teve. E, tipo, se ele tivesse feito terapia, não ia ter saga Star Wars. Mas tudo bem. Ele não fez, e aí a gente tem saga Star Wars. Mas, enfim, eu acho que nada a ver essa parte. Não, tem tudo a ver, Maria. Essa questão, o exemplo do Darth Vader, ele casa perfeitamente com o exemplo da própria Ruby. Tipo, ela tinha alguns problemas, ela tinha algumas coisas, e ela deixou com que essa semente do mal, aos poucos, fosse dominando ela, né, e a família dela. Ela, como o próprio marido fala no trailer, né, eles abriram a porta para isso. A gente precisa, nesse sentido, eu diria, ficar sempre vigilantes. É algo que sempre nas escrituras tem esse ponto, né? Estejam vigilantes, cara. Estejam sempre atentos. Que o mal, ele tá à espreita, cara. Esperando isso aqui, ó, para entrar na sua família e fazer uma bagunça ali, sabe? Então, e ela deu muitas brechas, a própria Ruby deu muitas brechas para que coisas ruins acontecessem. E uma delas foi ouvir uma pessoa que não tinha autoridade para falar em nome do Senhor, querendo ser a profeta da vida dela. Então, quem tem essa autoridade é o profeta da igreja, que é Russell M. Nelson, não essa Jodie Frank. E todas as vezes na história que a gente vê uma pessoa falando que tem ali essa autoridade e não tendo, que são os profetas da igreja, só eles têm essa autoridade, essas outras pessoas por aí que falam que tem, você sempre vê, mais pra frente você vê onde vai dar. Vai dar no noticiário, vai dar numa série de documentário, uma série documental de crime. Sempre isso, cara. E ela foi deixando essa tal de Jodie colocar na cabeça dela essas teorias de demônio. Então ela começou a acreditar que os filhos dela, por serem crianças e bagunçarem, é normal, cara. Criança bagunça, criança gosta de brincar, criança não entende certas coisas. E é normal, porque é criança. Cabe ao adulto ter a paciência, porque é adulto, de ensinar. E a Ruby, ela achava que essas crianças estavam com um demônio no corpo. E começou a fazer certas coisas para tentar tirar o demônio do corpo dessas crianças. E aí começa não, né? A série já começou há muito tempo atrás. Ela já está nessa estrada
que vai levar a um penhasco, há muito tempo atrás ela pegou essa estrada. Aí eu acho que o carro começa a capotar. Quando ela começa, ela começa a torturar os próprios filhos. Nossa, e acho que o mais bizarro é que ela escrevia tudo, né? Hoje fiz não sei o quê, porque isso ia fazer com que purificasse não sei o que lá. Ah, aconteceu tal coisa, ele nem gritou, mas é porque tem que sofrer o demônio. Tipo, gente, eu fico... Cara, como que a pessoa conseguiu fazer tudo isso? Sofrer, tipo, fazer os filhos sofrendo desse jeito, sabe? É bem... Eu acho que o momento onde a polícia encontra eles... Nossa, essa parte é de cortar o coração, assim. De ver do que essas duas mulheres foram capazes de fazer com crianças. E aí, o que eu... Acho que na hora... Porque toda hora elas ficavam falando isso, né? Batendo nessa tecla de que era algo do inimigo influenciando as crianças. Só que a primeira coisa que veio na minha mente enquanto eu estava vendo essa parte é aquela escritura que fala que o reino dos céus é das crianças. Tipo, o Salvador falou que o reino dos céus é das crianças. O que essa mulher está inventando que os filhos dela tinham demônio, né? E as crianças foram encontradas de uma forma, né, tão machucadas que o primeiro que foi encontrado foi o rapaz que aparece no início aqui. Ele conseguiu fugir lá da casa da Judge, que ficava lá no meio deserto, de um tipo de deserto. Foi o Pai Celestial, ajudou ele a sair ali da casa e ele foi pedir ajuda. E o Senhor que ajudou ele, nesse momento, ele olhou para esse rapaz, cara. Essa parte é de partir o coração. Ele olhou para essa criança e ele viu ela de uma forma tão machucada, tão magoada, assim, sabe? Que apertou o coração dele, ao ponto dele chorar, falando com os policiais. Quando ele está em ligação com os policiais, ele começa a chorar, pela forma como ele viu como essa criança estava. E quando encontra a menina dentro da casa, a polícia vai até lá e ela, tipo, a Judge fala que não tem nada na casa, que eles precisam de um mandato. Cara, quando encontram a menina lá, toda com a cabeça revirada ali, sei lá, ela tava tão machucada que ela não conseguia nem reagir. Ela tava meio que... Ai, como é que é a palavra? Em inglês é numb. Dormente? Não é essa? Eu não gostei dessa palavra. Mas é tipo como se ela já não tivesse sentimento, assim, né? Talvez ela sofreu tanto que já não se importa mais, assim. Já não sei, tava num nível... Tava esperando a morte, e né? aí rasparam a cabeça da menininha. Tipo, ela era pequena, acho que tinha o quê? Uns 10 anos, 8. E é algo muito triste, tipo... Elas duas fizeram isso com essa intenção de falar que os filhos estavam possuídos pelo inimigo. A polícia começa a investigar, acha um cofre dentro da casa da Judge, onde tinham várias coisas que elas faziam com as crianças ali. E a Ruby liga pro pai deles, que estava 1 ano sem falar com ninguém, sem ter notícia nenhuma da família. O pai chega na delegacia e esse é o ponto em que você vê o mundo dele caindo na frente dele e ele finalmente percebendo, tipo, cara, o que foi que eu fiz? Você consegue ver no olhar do pai deles o quê? Tipo, a ficha dele caindo de uma forma, tipo, que essa mulher enganou todo mundo, que ela era uma criminosa, que ela tentou roubar a família dele. Ele ali, ó, você vê ele ao vivo. Essa ficha caindo e ele ficando até um pouco com raiva de tudo que ele estava percebendo, né? Ele caindo em si e percebendo as coisas que aconteceram com os filhos dele, né? E aí, eu acho que uma coisa que me faz refletir muito, assim, sobre essas séries, né? Que retratam membros da igreja e tudo mais, é que tem essa curiosidade das pessoas acharem... Eu não sei se porque, tipo, a gente não fala o que acontece no templo
porque é algo sagrado, e aí as pessoas associam isso a ser um segredo, e aí associam isso ao fato de, não, os membros da igreja, dos Mormons, né, eles são, fazem rituais secretos, é uma religião com mistérios e tudo mais. E aí eles ficam fazendo esse tipo de conteúdo, de focando, né? Porque, tipo, isso é um crime que aconteceu e poderia muito bem não ficar envolvendo, não envolver a igreja, não filmar templo, não filmar capela. Ia dar na mesma, tipo assim, ainda foi um crime horrível. Mas precisa ficar colocando, sabe? Parece que, tipo, eles querem que as pessoas associem e que fique com isso assim, mas será que a igreja não influenciou essas pessoas a fazer o que elas fizeram? Parece que é isso, sabe? E acho que é isso que eu fico incomodada, assim, porque isso foi algo horrível que aconteceu. E as pessoas, os membros da igreja, nunca ninguém falou que, tipo, todo mundo é perfeito e que, sei lá. Eles mostram os acontecimentos dessa série e, junto desses acontecimentos, eles ficam mostrando certos elementos da igreja. Mas em nenhum momento mostra eles na igreja, eu acho. Em nenhum momento mostra eles no templo, mas mostra o templo o tempo todo. Pô, em nenhum momento mostra eles no templo, mas mostra o templo o tempo todo. A Judge lá, ela já era, acho que, afastada da igreja há muito tempo. Nem da igreja ela não fazia mais parte. Então aconteceu algo terrível, ela já teve relação com a igreja? Teve, então põe aí os elementos da igreja. Então você fica... Cara, eles tentam, as pessoas que fazem essas séries, elas tentam o tempo todo, como a Maria falou, né, colocar esses elementos da igreja nesses acontecimentos ruins para que as pessoas possam assimilar que essas coisas ruins acontecem por conta da igreja. Só que não tem nada a ver. É uma forma de tentar vender isso para o público quando em nenhum momento e nunca foi ensinado nada nesse tipo na igreja. Pelo contrário. Tipo, esse tipo de coisa não tem lá. Mas eles tentam vender que é por isso. O tempo todo, né? No começo tem esse é um terapeuta também, parece que ele trabalhou com a Jodie, ele fica aparecendo ao longo da série, né? E ele, eu acho que ele deve culpar o fato, não o fato, né, mas o ensinamento da igreja de que a gente deve seguir Cristo e tentar ser perfeitos como Ele e o Pai Celestial são. Que é um convite que tem no livro de Mormon, né? Então, lá no livro de Mormon, Jesus Cristo fala que a gente deve ser perfeito como Ele é, né? Se esforçar, né? Ou como Ele, como Deus é. Mas no mesmo livro de Mormon, acho que mais para o finalzinho ali, no livro de Moroni, fala que essa perfeição, né? Ela só acontece por meio de Cristo. E aí, esse terapeuta, o que ele faz? Ele parece que ele tenta culpar, assim, porque a igreja quer que as pessoas sejam perfeitas. E aí, porque a igreja quer que as pessoas sejam perfeitas, a Ruby ficou com esse negócio que ela queria sempre ser perfeita e queria que todo mundo fosse perfeito, e esse perfeccionismo levou ao que levou. Só que não é assim, né? Isso foi muito distorcido, na verdade. Faltou muitas coisas. Então, na verdade, a gente sabe que a gente não vai conseguir encontrar a perfeição aqui nessa terra, né? Tem muitas coisas, infinitas coisas que a gente precisa melhorar, mas que isso só vai acontecer depois, né? Quando a gente ressuscitar e tudo isso. Sim. Então, e que se a gente vai alcançar algum tipo de perfeição aqui na Terra, isso só vai acontecer por meio do Salvador. Então, a gente só vai alcançar e fazer todas as coisas ali que Ele espera da gente, se a gente pedir ajuda dele, se Ele estiver, né, junto com a gente ali, e Ele vai nos dar a força necessária para que a gente consiga, sei lá, cumprir os mandamentos, fazer as coisas e tudo mais. Mas, tipo, não é um requisito, assim, você é membro da igreja, tem que ser perfeito. Tipo, ninguém é perfeito, né? Só Jesus Cristo que é perfeito. Então... O que eu queria deixar de exemplo dessa série para
pra gente, pra Marie, pra você que tá assistindo, é que a igreja não ensina nada disso que foi mostrado na série. O ensinamento da igreja, como a Maria falou, é o contrário. É a gente tentar ser perfeitos por meio de Jesus Cristo, mas não uma perfeição tóxica, né? Não um perfeccionismo tóxico. E que a gente possa sempre estar atento dentro da nossa família, como vai a comunicação com os nossos filhos? Como vai a comunicação com o nosso cônjuge? Como vai a nossa relação com o Pai Celestial? As coisas que a gente faz, as pessoas com quem a gente se aproxima, elas nos convidam a se aproximar mais do Salvador? São companhias que nos ajudam a fortalecer a nossa fé em Deus? O exemplo da família da Ruby foi esse. As coisas que foram acontecendo na família deles levaram a essa tragédia. E que a gente possa ter isso como exemplo negativo, né? Para que a gente não possa ir por um caminho desse, né? Que a gente possa estar atento às armadilhas do inimigo para não deixar com que essas coisas possam acontecer também na nossa família. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí, no like. Isso ajuda bastante a gente. Ajuda o YouTube a saber que nosso conteúdo é relevante. Deixa seu comentário aqui também se você já assistiu essa série. O que você achou? Qual que é a sua opinião sobre esse caso? E se você não assistiu, você vai assistir? Coloca aqui embaixo também. Ou se nossa opinião aqui já te informou o bastante. Compartilhe esse vídeo. Deixa o seu joinha. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.